Olá, meus queridos, eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e hoje chega então ao fim essa nossa jornada na primeira carta de João. Quanta coisa maravilhosa, uma carta tão pequenininha, mas quanta coisa maravilhosa nós aprendemos, né? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e tenha realmente te ensinado a respeito do Evangelho. Bom, então hoje nós vamos para os versos finais, capítulo 5, versos 18 até o 21, primeira carta de João, 5, 18 a 21, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que o Senhor, o Espírito Santo, nos ilumine e fale conosco mais esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então anteriormente nós vimos como é que João ele adverte as pessoas, adverte a igreja, quanto a um pecado para a morte. Que nós entendemos ali ser, embora seja difícil, João não explica muito bem o que é, mas nós entendemos pelo contexto que se trata da apostasia, que é o abandono voluntário, É quando você conhece Cristo, você está consciente de quem Cristo é, mas resolve abraçar outros ídolos, resolve viver uma vida de pecado. Então isso, no nosso entendimento, é o pecado para a morte, é a apostasia, o abandono obstinado da fé. Hoje, já no vídeo passado, nós vimos como este pecado ele não é cometido pelos crentes, Nós fizemos ali um apontamento de que aquele que está em Cristo não comete pecado para a morte. E hoje o texto ele vai realmente dizer isso, que o crente verdadeiro não comete esse pecado. Ou seja, depois de falar do pecado para a morte, João alivia dizendo, olha, mas aqueles que estão em Cristo podem ficar tranquilos, podem ter esperança que vocês não vão cair nesse pecado. Mesmo que o crente ele seja então assaltado por muitas tentações, tanto do mundo, quanto do diabo, quanto de si mesmo, do seu próprio coração, muito embora o cristão ainda caia em muitas fraquezas, ele jamais se afastará definitivamente do seu Salvador. É essa segurança que João quer passar no final da sua carta. Os crentes verdadeiros que foram iluminados por Cristo perseverarão, não serão jamais jogados fora por Cristo, não cometerão esse pecado para a morte. E aí, ele faz 3 declarações sobre essa certeza. E eu quero fazer algumas notas com os irmãos, para nós vermos aí essa certeza nessas declarações. A primeira certeza que João mostra é que o crente não peca para a morte. Verso 18 ele começa assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Eu estou usando aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, e a nossa traduziu assim, não vive em pecado. Mas, literalmente, o que está sendo dito aqui no seu idioma, no grego original da carta, é literalmente que o que é nascido de Deus não peca. Aí você se pensa, você fala, então João está dizendo que o crente é perfeito, que ele não cai em pecado? Não é isso. Mas, estando ligado ao pecado com a morte, o pecado de morte, provavelmente é isso que João está dizendo. Fala, olha, beleza, eu te apresentei o pecado de morte, mas fica tranquilo, o crente não peca para a morte. A ideia é essa. O crente verdadeiro, ele pode até cair, mas ele jamais vai cometer a apostasia, ele não vai abandonar a fé, ele vai sempre se levantar, pedir perdão ao seu advogado, que é justo, e esse concederá então o perdão. João já disse isso em outras palavras, volta lá no capítulo 3, no verso 6, no verso 9, se eu não me engano, no capítulo 2, no verso 23. Então, volta lá, que você vai ver que João já disse isso, que o crente ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado, portanto, nesse sentido aqui, que ele não peca para a morte. Ao invés de pecar para a morte, o cristão ele se guarda do pecado. Olha como é que continua o verso 18. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E aí, aqui também eu queria fazer um acerto na tradução,
Eu queria propor a seguinte tradução: o que é de Deus nascido guarda a si mesmo. Essa é a nossa tradução da ideia aqui de que é Cristo que guarda os crentes, né? O que é uma verdade, mas o texto mesmo, João, por exemplo, não se refere a Jesus como que nasceu de Deus, né? Seria a única vez, mas a ideia aqui é que o crente preserva-se do pecado, ele luta contra o pecado, ele nasceu de Deus e ele permanece em Deus. Capítulo 3, verso 6, verso 9, ele permanece em Deus. Então ele cuida de si, ele se guarda do pecado. Qual que é o resultado disso? O verso termina dizendo: e o maligno não lhe toca. Maligno aqui, né? O maligno é uma referência ao diabo, a Satanás, né? É a encarnação da maldade, né? Ele é o maligno, aquele que concentra em si o mal, né? E é interessante que João já disse que nós vencemos o maligno, capítulo 2, verso 13 e 14, e também no capítulo 3, no verso 12. E aqui agora ele fala que o diabo não lhe toca, né? Literalmente seria: o diabo não lhe detém, o diabo não consegue segurá-lo, o diabo não domina o crente, ele não possui o crente a ponto de dominá-lo. Ele pode tentar, né? Ele vem com as suas tentações, mas ele jamais leva o crente verdadeiro para a apostasia, porque esse está firmado em Deus. O diabo não é senhor dos crentes, não o possui, ao contrário, os que estão em Deus são guiados por Deus. Essa é a segurança, a certeza que João está dando. Olha, fiquem tranquilos, se vocês verdadeiramente passarem nesses testes que foram ditos, vida santa, teste da moral, a vida santa, o teste do amor aos irmãos e o teste da doutrinário, vocês estão em Deus, o maligno não lhe toca, vocês não cometerão o pecado para a morte. Depois ele continua com a segunda certeza, que é a certeza de que nós somos de Deus. João vai resumir o significado de ser cristão. Olha o verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, os crentes são de Deus. Já os falsos profetas são do mundo, ele já disse isso, capítulo 4, verso 6. Mas agora ele fala: olha, esse mundo, os crentes e o mundo estão separados, não existe essa fusão, existe sim uma distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que são no mundo. E o mais terrível aqui é que ele diz que o mundo jaz no maligno. A ideia, a versão NVI, ela traduz como ele está no poder do maligno. E a ideia aqui é que o mundo está tranquilo com isso. É como se ele estivesse tranquilo. O mundo gosta de ser guiado por Satanás. Ele tem prazer, inclusive o verbo está no passivo. Ele gosta, ele aceita ser guiado por Satanás e ele gosta de ser guiado por Satanás, está sendo levado. O crente não é assim, porque o Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. O inimigo é o oposto de Cristo. João 14, 30. O inimigo já tem a sua condenação declarada, né? Jesus Cristo fala: olha, o príncipe deste mundo já está para ser julgado. Os crentes, eles não estão debaixo do domínio. Lê lá João 17, 15. Os crentes não estão debaixo do domínio de Satanás. Então, com isso, João está relembrando os seus leitores de que eles não precisam dar ouvidos aos falsos mestres, não precisam cair nessa ladainha, porque os falsos mestres eram do mundo. E o mundo, quem está no mundo fala da parte do mundo e sucumbe aos desejos do mundo e gosta disso. Nós, pelo contrário, não. Os crentes são separados do mundo. Eles vivem para Deus, eles vivem vida santa, eles vivem o amor, eles vivem crentes na verdadeira doutrina. Então João fala dessa certeza de não pecarmos para a morte, da certeza de sermos de Deus, e agora ele encerra mostrando a certeza de que o crente, ele sabe quem Jesus é. E isso é para nós força, isso é para nós uma fortaleza. Olha o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Os crentes sabem que o Messias já veio. Aqueles que são cristãos sabem que as promessas de Deus para o homem se cumpriram
todas se cumpriram. Há uma promessa que ainda há de se cumprir, que é aquele último dia, e se todas as outras se cumpriram, é fato de que essa também cumprirá. Mas é tão lindo que João fala que esse Messias é vindo. É uma ideia de continuidade, como se ele veio e ele ainda está no nosso meio. E quando ele fala para reconhecermos o verdadeiro, né? Lembra que João fala muito dessa obra de Cristo, né? Para que nós tenhamos o conhecimento, né? A unção com o Espírito é para que nós tenhamos conhecimento. Agora ele fala que o Filho de Deus é vindo e ele nos dá entendimento, né? A encarnação, a vida, a morte e a continuidade de Jesus Cristo no nosso meio pelo Espírito Santo, ele nos chama a conhecer o verdadeiro. O verdadeiro aqui se refere a Deus, a verdade de Deus e ao próprio Deus, né? Essa ideia de continuarmos conhecendo a Deus. É fato, Cristo ele nos ilumina para conhecermos a verdade. Você sabe quem que João está atacando aqui? Os falsos mestres. Os falsos mestres falavam, né, de um conhecimento que você captava aí, que não estava aqui nos escritos apostólicos. Aí João está dizendo assim: rapaz, você sabe quem que nos ilumina para conhecermos a verdade? É Jesus Cristo. Essa é a mais fundamental das certezas do cristão. Ele conhece a Deus e ele sabe, ele não somente conhece, mas ele sabe que está nele. Olha como é que continua o verso 20. E estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora João identifica Jesus com Deus diretamente, porque até agora, aqui foi inédito, não sei se você percebeu, mas até aqui Jesus é se referido como Filho de Deus, né? Agora João é mais direto, quando nós chamamos Cristo de Filho de Deus, nós já estamos identificando ele com a substância de Deus, ele é Deus da mesma substância do Pai. Mas agora João é extremamente direto, ele diz, olha, não, Jesus é Deus, é a manifestação na carne para a salvação, é a manifestação de Deus. A maior intervenção de Deus na história é a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, ele veio em carne para nos dar a salvação. É nesse sentido que ele é a vida eterna, o único doador da vida verdadeira, nada mais, somente Jesus Cristo, somente nele que nós encontramos a razão da vida e o destino da vida eterna. Com essa afirmação, então, João ele conclui toda a apresentação da verdade apostólica que ele quis. Ele expôs, né, o papel, ele expôs a mentira dos falsos mestres, e agora ele dá o checkmate. Ele fala, olha, esse pessoal está falando que Jesus Cristo tornou-se divino no batismo, que na cruz a divindade afastou-se dele. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus. E aí ele termina com algo meio estranho, né? O verso 21 parece que está, à primeira vista, parece que está deslocado, está sem sentido, porque ele termina dizendo assim, filhinhos, um jeito amoroso de João, ele se refere assim outras vezes, guardai-vos dos ídolos. Parece desconectado, né, do resto, parece que é um final meio sem sentido, mas a idolatria, ela é resultado do abandono da verdade. Você já parou para pensar nisso? Quem fica na verdade não comete idolatria, mas quando a pessoa afasta-se da verdade, ela cai na idolatria. Tem duas formas a gente entender o que o apóstolo quis dizer aqui. Alguns vão entender que talvez os falsos mestres falavam que isso não importa. João enfrentou esse problema em Pérgamo e Tiatira, né? E alguns, talvez os falsos mestres assim, falavam que isso aí não tinha problema, idolatria não era questão. Mas pode ser que João está falando que seguir falsos mestres é idolatria, é idolatrar deuses estranhos. Então, aquilo que eles pregavam era um Deus falso, um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Parece que essa última aqui, ela é mais correta, porque ele acabou de falar de Deus. Então é como se ele dissesse, essa mentira, a falsa doutrina sobre Cristo, te leva a adorar um Deus estranho, já que Jesus é Deus. Você prega um Deus diferente, você está pregando idolatria. Então os cristãos,
Eles deveriam se guardar dos falsos deuses, ensinados pelos falsos mestres, e permanecerem firmes na doutrina apostólica. Que jeito bonito de encerrar essa carta, né? Afastem-se dos falsos deuses pregados pelos falsos profetas. Firmem-se na verdade apostólica de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, luz de luz, o único que é e sempre será o Deus verdadeiro. E aí, chegamos ao fim da carta. E eu queria terminar, então, com algumas aplicações a respeito do todo, algumas recomendações. Primeiro, meus queridos, você que acompanhou aqui desde o início, olha, fica muito claro que nós precisamos examinar a nossa vida à luz da vida santa, da doutrina correta e do amor a Deus e aos irmãos. Toda a carta nos mostra isso. Agora, com honestidade, faça esse exame de você mesmo. E de forma muito humilde, se alguma coisa que você está falha, seja na vida moral, seja na guarda dos mandamentos, na verdadeira doutrina de Cristo, no amor aos irmãos, se você se encontrou em falha em alguma dessas coisas, ouça o que o Espírito diz, não feche os ouvidos, não feche seu coração, recorra a Jesus, peça ajuda a Ele, e Ele com certeza lhe ajudará e virá ao seu socorro. Uma segunda aplicação, a carta mostra para nós muito claro também que a salvação é uma obra de Deus, do início ao fim. É Ele quem dá a vida e é Ele que protege a vida até o fim. E se Ele te deu a vida, se Ele te deu a conhecer Jesus Cristo, confie nele, que Ele vai guardar você do mal, Ele vai guardar a sua vida. Ele nos dá entendimento justamente para não cairmos para a morte. Ele é o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. E aí a minha terceira aplicação é lembrar que Jesus Cristo é o Deus eterno. Talvez assim pareça pequeno, mas essa é a maior de todas as aplicações nossas. Lembrar que Jesus Cristo é Deus e que nós louvamos ao Deus verdadeiro, aquele que se encarnou, que viveu uma vida perfeita, que subiu à cruz, que foi morto, mas que nem a morte o pôde deter. Ao contrário, ressuscitou e hoje está lá como nosso advogado, justo, fiel, um advogado que nos ama. Isso precisa estar muito firme na nossa mente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Filho, Jesus Cristo, nos deu a vida. Ele é Deus. Jesus é Deus. Não deixe se enganar por outras falsas doutrinas. Irmãos, então, muito embora nós não compreendamos plenamente o mistério da encarnação, existe sim as duas naturezas de Cristo. Nós realmente não conseguimos compreender plenamente isso, mas eu posso humildemente, em fé em Jesus Cristo, no Nazareno, entender que Ele é pleno Deus. Ele é pleno homem, mas Ele também é pleno Deus. Adore a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi um prazer muito grande ministrar essa série para os irmãos. E o que fazer, né? Agora que terminamos a primeira carta de João. Aguarde, virá a playlist aí com a segunda carta de João. Que Deus o abençoe e que mais momentos de aprendizado estejam na nossa vida. Até a próxima. Tchau.